Alguns dias atrás me foi feita uma pergunta aqui que é muito interessante para a gente refletir qual é a nossa relação com este mundo sendo cristãos. A pergunta que foi feita foi a seguinte: músicas, filmes ou histórias que vêm de fontes não cristãs podem de alguma forma nos levar a Cristo? Essa pergunta é muito legal porque faz a gente refletir esses materiais seculares, como a gente se relaciona com eles sendo cristãos. E até mesmo essas coisas podem nos levar a refletir sobre a existência divina, sobre se Deus existe ou não. Então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que lembrem de deixar o like, que também comentem alguma coisa, se tem algum pedido, se tem algum assunto que gostaria de tratar, por favor, coloque aí. Então, para a gente pensar a respeito dessa questão de como nos relacionamos com esses materiais do mundo, nós temos que pensar de três pontos diferentes. De três questões que são fundamentais para a teologia, né? Que, em primeiro lugar, é como que Deus se relaciona conosco, né? Como Deus se relaciona com os cristãos, qual é a forma que Ele vem a nós. Em segundo, como nós distinguimos essa questão do mundo e da igreja. E em terceiro lugar, a liberdade cristã, como ela se aplica a nós e como nós vivemos ela. Começando então pela primeira delas, que é a questão de como Deus usa as coisas deste mundo para se relacionar conosco. Nós podemos, de certa forma, dizer sim, quando nós assistimos filmes, ou ouvimos músicas, ou lemos histórias e todas essas coisas, nós podemos chegar a uma reflexão de que existe algo maior, de que existe algo além dessa existência. Nós podemos refletir por que o ser humano sofre, ou coisas deste gênero, mas é importante falar que isso seria um conhecimento natural de Deus. Não seria o conhecimento do Deus verdadeiro e do Deus que se revela para nós. Então, para conhecermos a Deus de fato, assim como Paulo fala em Romanos, nós temos que ouvir a sua palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, a única forma de conhecermos a Deus como Ele é pela Escritura. Essas coisas seculares podem criar um gatilho para querermos conhecer a Deus, mas a única forma de conhecê-lo é justamente pela palavra. Então, daí nesse sentido, o conhecimento salvífico acontece somente pela palavra. Em segundo lugar, nós temos a distinção dos dois reinos. Como é essa distinção? É importante ressaltar aqui que eu estou falando de uma distinção e não de uma separação. Uma distinção é saber qual é a função de cada um, mas sem separar um do outro. Separar seria como se colocássemos a igreja num quadradinho e ali só vivessem os cristãos e as pessoas do mundo vivessem em um lugar diferente. Como funciona essa distinção? Em primeiro lugar, nós temos o reino secular, onde Deus age através da lei, através das vocações, para manter a ordem no mundo. Ou seja, as autoridades estão ali para fazer com que as coisas aconteçam, para que as coisas venham a funcionar devidamente. E a vocação é a forma onde Deus age para que cuidemos uns dos outros. Por exemplo, a minha vocação como pai é o chamado da minha filha para eu cuidar dela. Minha vocação como marido é o chamado da minha esposa para mim cuidar dela. Até no nosso trabalho, eu posso citar aqui, eu como pastor, né? Vocês também devem ter algum tipo de trabalho, ou estudam, ou algum tipo de ocupação. Nessas ocupações, é sempre o chamado dos outros que nos leva a servi-los. Por exemplo, eu como pastor, sirvo aqui na igreja, levando a palavra para aqueles que necessitam ouvi-la, né? Eu e todos os outros, né? Mas aqui no meu trabalho, eu estou sendo um servo vocacionado de Deus porque essas pessoas me chamaram por sua necessidade. Muito bem.
Essa é a mão esquerda, onde Deus age no mundo. E a mão direita, a igreja. A igreja onde Deus age de forma mais direta, salvando as pessoas, levando o evangelho para elas, dando através da palavra e dos sacramentos a fé em Cristo Jesus. Então, aqui nós vemos que os cristãos, eles fazem parte dos dois reinos, né? Porque eles tanto vivem no mundo, servindo e obedecendo às autoridades, quanto são pessoas salvas. Enquanto aqueles que não são cristãos, obviamente, eles apenas fazem parte deste mundo. Então, aí está a distinção desses dois regimentos. Também temos a discussão assim, mas Deus não age nos dois? Sim, Deus age nos dois, e por isso alguns dizem que deveria se chamar uma mão e dois reinos, ou alguma outra forma mais adequada de se trabalhar isso. Mas isso é uma discussão para outra hora. O importante é saber essa distinção, para sabermos que nem tudo que acontece no mundo não possa ser aproveitado pelos cristãos, né? E daí por isso nós entramos nesse próximo ponto, que é a liberdade cristã. A liberdade cristã é a ideia que nós encontramos em Gálatas 5:1, por exemplo, ou até Romanos capítulo 8, versículo 1, onde nós ouvimos Paulo falando a respeito da liberdade que Cristo nos dá através da cruz. Ali nós somos libertados da lei, ali nós somos libertados da escravidão do pecado. Ou seja, eu já não tenho mais débito com Deus, eu não devo mais nada a Ele, eu vivo para servir ao meu próximo, como eu mencionei na questão das vocações. E daí nós voltamos a essa pergunta, né? Então, pensando em tudo isso, como que Deus se relaciona conosco, como nós nos relacionamos com Deus e também com este mundo? Tendo isso em mente, nós vamos entender que essa separação, dizer que uma coisa é ruim, ou seja, a música é pecaminosa por não ser da palavra de Deus, ela não serve. Porque nós podemos ouvir música, nós podemos assistir filmes, claro, filmes que devidamente são bons, né? Temos o exemplo da pornografia, que não convém ao cristão, porque isso faz mal ao próximo, né? Aquelas pessoas estão sendo usadas como objetos. Uma música que vai, de certa forma, falar Deus não presta, Deus é um lixo, ou algo nesse sentido, também não convém ao cristão ouvir, né? Mas outras músicas, elas não vão de maneira nenhuma nem ser pecado e nem deixar de ser pecado, né? A questão muito maior é o cuidado com a nossa fé em Cristo Jesus. E daí nós temos exemplos muito claros aqui. Por exemplo, temos músicas assim que talvez não vão falar coisas de acordo com uma moral cristã, mas não há problema ouvi-las, porque eu sei a distinção dela. Ela não está falando coisas que se referem à minha fé, mas em certo sentido é uma crônica ou um tipo de fantasia que eu sei que não é algo que eu aplico à minha vida. Em contrapartida, nós temos músicas cristãs, né? Ou músicas deste mundo gospel, que muitas vezes acabam sendo músicas que não são boas, não tem uma teologia sólida e não tem uma orientação boa, que nos levam muito antes para longe de Deus, ou pelo menos da sua revelação, do que nos fala propriamente o que Deus está querendo nos revelar. Então, pensando nesse sentido, eu acredito que ouvir uma música que vai me ensinar algo errado sobre a minha fé seja até, em certo sentido, mais perigoso do que ouvir uma música que eu entendo que não é algo que se refira à minha fé. Então, daí vem a questão do que seria melhor para mim ouvir, né? E isso vai da decisão de cada um. Um outro exemplo muito claro por exemplo, eu tenho uns livros aqui que eu li, um deles quando eu era mais jovem, chamado A Batalha do Apocalipse. Esse livro aqui, ele tem uma ideia
de uma história cristã por trás, assim, em certo sentido. Claro que não é. Quando você lê ele, você percebe que ele não está de acordo de maneira nenhuma com a Escritura, porque ele conta uma história de um anjo lá que daí até o final dos tempos ele tentou lutar contra o inferno, e ele ainda traz assim a ideia de que Jesus é um filho de Miguel, se eu não me engano, do arcanjo Miguel. E no final é os anjos lutando uns contra os outros, uns os anjos do céu e o outro os anjos do inferno, para ver quem ganha, para prevalecer, né? É uma história assim que é totalmente distorcida da história cristã, mas de certa forma é baseada na Escritura. E em contrapartida eu tenho esse outro livro aqui chamado Contos de Fadas, dos Irmãos Grimm, que tem várias histórias que não tem nada a ver com a Escritura, nada a ver mesmo. E esses contos de fadas, eles nos falam sobre coisas do mundo e contam coisas assim que são da vivência das pessoas e não tem relação com a Escritura. Aí vem a pergunta: qual livro seria mais pertinente a gente ler como cristão? Um que pode talvez fazer com que eu me desvie da minha fé, tenha uma compreensão errada da minha fé, ou um livro que no final não fede nem cheira, como se diz? Eu arrisco dizer que o melhor seria justamente o segundo, né? E daí vem, por fim, a concepção que nós temos, né? As coisas deste mundo, elas não são coisas que causam pecado, nem que nos levam à salvação. O problema não é o que entra pela boca do homem que o contamina, que entra pelo olho ou pelo ouvido, mas sim o que sai do seu coração, né? Ou seja, a natureza pecaminosa já está dentro de nós. A única forma que temos de sermos resgatados dela não são coisas deste mundo, não são músicas, não são filmes, não são histórias, mas a palavra de Deus e sua ação divina em Cristo Jesus. Eu espero que tenha conseguido dar uma esclarecida a respeito desse tema, que é algo que a gente tem que sempre refletir, né? Qual a nossa relação com o mundo. Deus abençoe vocês aí. Tchau, tchau.